crime propriamente militar, segundo a doutrina clássica, é aquele crime que está previsto somente no Código Penal Militar e que, portanto, ele só pode ser praticado por militar da ativa. É claro que existem algumas outras teorias que vão colocar, por exemplo, o insubmisso como praticado, como possível de praticar o crime propriamente militar. O insubmisso, para quem não sabe, é aquele rapaz de 18, 17 para 18 anos que ele tem que servir o exército e ele, após ser convocado, ele foge, não se apresenta. Ele pratica um crime de insubmissão. Então, ele é civil e, em tese, estaria praticando um crime militar. Mas, ressalvada essa exceção, a regra é que os crimes militares próprios são aqueles crimes que são muito caros para o direito militar, que são muito importantes, que são a estrutura do direito penal militar. Vamos dar alguns exemplos aqui para você entender. Eu vou jogar para você. Olha aqui, ó. Aqui estamos no Código Penal Militar. E eu já coloquei aqui para você de cara, ó. Vocês estão vendo aqui o crime de motim, tá? O crime de motim. Reunirem-se militares, agindo contra a ordem superior ou negando-se a cumpri-la, recusando obediência a superiores quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência, assentindo em recusa conjunta de obediência. Bom, o crime de motim você já consegue imaginar. É um grupo de militares, né? Dois ou mais militares, que resolvem, então, não cumprir uma ordem superior, ok? Esse é o crime de motim. É um crime militar grave, de 4 a 8 anos. E quando eles estão armados, o crime se chama de revolta. Aqui está um exemplo clássico de um crime propriamente militar. Tudo bem? Omissão de lealdade militar também é um crime propriamente militar. Deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou a revolta cuja preparação teve notícia. Conspiração é um crime propriamente militar. Concertarem-se militares para a prática do crime do artigo 149, que é o quê? O motim. Veja só, incitamento, incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. Senhores, algum civil pode praticar quaisquer desses crimes? Não. Violência contra superior. Praticar violência contra superior. Quem tem superior? O militar. Violência contra militar. Esse dá para ser praticado, né? Esse aqui dá para ser praticado. Esse aqui não é propriamente militar. Desrespeito a superior. Desrespeitar superior diante de outro militar. Então, veja só, demos aqui rapidamente alguns exemplos dentro do Código Penal Militar do chamado crime propriamente militar, que são crimes importantes, e vocês vão ver daqui a pouco a importância desse crime, inclusive lá na Constituição Federal, fazendo uma menção expressa ao crime propriamente ótimo. Então, nós temos aqui, né, dois exemplos, um do que não seria crime propriamente militar, que é o ingresso clandestino, porque qualquer pessoa pode praticar o crime de ingresso clandestino, quando você ingressa clandestinamente em uma instituição militar que ela é restrita, não poderia adentrar, então o civil pode praticar esse crime, mas o violência contra superior, esse não. Esse apenas o militar pode praticar o crime de violência contra superior, o que é um exemplo de crime propriamente militar. E o crime militar impróprio? O crime militar impróprio, senhores, são aqueles crimes que quaisquer pessoas podem praticar. São aqueles crimes comuns, né? Comuns, porque eles são passíveis de terem como sujeito ativo quaisquer pessoas. O exemplo aqui é uma lesão corporal. Um militar pode praticar uma lesão corporal? Claro que pode. Agora, um civil pode praticar uma lesão corporal? Também pode. Portanto, o sujeito ativo destes crimes de impropriamente militar podem ser tanto o militar da ativa, o militar inativo ou o civil.
E onde que está previsto esse crime militar impróprio? Ele pode estar previsto somente no CPM, ele pode estar previsto somente na legislação penal comum, ou ele pode estar prevista nas duas legislações, tá? Rafael, dá um exemplo. Bom, previsto só no CPM, ingresso clandestino. Previsto só na legislação penal comum, racismo, tortura, previsto nas duas legislações, lesão corporal. Os crimes impropriamente militares, portanto, eles podem ser praticados por qualquer pessoa. Agora, cuidado. Eu estou dizendo para vocês que o crime impropriamente militar, o crime militar impróprio, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Porém, considerando o que já falamos na aula passada, existe uma diferença de competência entre a justiça militar da União e a justiça militar dos estados. Conforme falamos na aula passada, existe uma diferença de competência entre a justiça militar da União e a justiça militar dos estados. Vejam, a justiça militar da União, que pertence, não às Forças Armadas, mas ela existe como fundamento de proteger as Forças Armadas. Veja, a Justiça Militar da União, anotem isso, pode processar e julgar civil. A Justiça Militar da União pode processar e julgar civil. Significa que vocês que estão aí, doutora Alana, doutora Jéssica, podem praticar um crime militar se esse crime for praticado contra as Forças Armadas. E serão processados e julgados perante a Justiça Militar da União. Rafael, me dá um exemplo. Bom, ano passado, aqui em Barueri, temos aqui vários exércitos, né, vários quartéis do Exército de Barueri, temos aqui o arsenal de guerra, inclusive. E um desses quartéis, não me lembro qual exatamente, não lembro se foi não lembro qual foi aqui em Barueri, mas ele teve vários fuzis furtados, vários fuzis furtados. Esses fuzis, muitos deles, inclusive, foram encontrados lá com a milícia do Rio de Janeiro. Veja, é certo, é óbvio que esse crime foi praticado não só por militares, mas por civis, ok? Ou que pagaram para os militares furtarem, ou que, de alguma maneira, receberam esse armamento, fizeram um planejamento, ou até adentraram o quartel do Exército. Não sei exatamente como é que foi isso. Eu sei que foi muita gente presa e tinha civil no meio. Muito bem. Esse civil que furtou o fuzil do Exército Brasileiro aqui em Barueri praticou o crime comum de furto ou crime militar de furto? Praticou o crime militar de furto. Então, esses civis praticaram crimes militares de furto. E, praticando crimes militares de furto contra o Exército Brasileiro, eles serão processados e julgados perante a Justiça Militar da União. Ok? Então, para os senhores que são advogados, que atuam na área, percebam o nicho, percebam o tanto de possibilidades que vocês têm. Vocês não defenderão apenas os militares, mas poderão defender também civis que tenham praticado crime contra militares das Forças Armadas. Okay? Quando o Exército Brasileiro está na chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e você tem um civil que pratica desacato, desrespeito, desobediência contra este militar na GLO, este civil pratica crime militar, será preso perante a Justiça Militar da União, vai responder um IPM, Inquérito Policial Militar. E você, claro, especialista em direito militar, poderá muito melhor defendê-lo do que outro advogado. Bom, então, senhores, vejam e senhoras, vejam que
o que estamos mostrando aqui nessa primeira imagem. Imagine que civis, eles depredam, praticam dano contra um veículo, quaisquer deles, das Forças Armadas. Veja que aqui é um tanque de guerra. Então, estes civis praticam crime militar e serão julgados pela JMU. Certo? Certo. Senhores, situação diferente é contra as forças auxiliares, contra as instituições militares estaduais. Se um civil pratica um crime contra um policial militar, contra um bombeiro militar, este civil praticará crime? Claro. Claro que ele praticará crime, mas não será crime militar. Ele responderá, será processado e julgado perante a justiça comum, perante a justiça estadual comum. Então, se um civil agride um policial militar, a polícia vai prendê-lo e vai levá-lo à delegacia de polícia. E lá ele será autuado por lesão corporal. Se um civil pratica dano contra um veículo da brigada militar, da polícia militar ou do bombeiro militar, estes civis serão presos e conduzidos para a delegacia de polícia e responderão perante a justiça comum. Rafael, e se eles forem presos praticando agressão ou dano a um veículo das Forças Armadas? Eles praticam crime militar? Você disse sim. Eles respondem o IPM. Opa. Sim. Inquérito policial militar? Sim. E eles são conduzidos, presos, para onde? Para a delegacia? Não. Eles serão conduzidos até um quartel militar, até o quartel da força a que eles ofenderam. Então, do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. E lá serão presos em flagrante, se for o caso. Então, você, vamos para a parte prática. Você, advogado e advogada, se você receber a ligação de um civil dizendo que está sendo preso por crime militar das Forças Armadas, você não vai até a delegacia. Você vai até o quartel do Exército. Você vai até o quartel da Marinha. Você vai até o quartel da Força Aérea. Você está entendendo por que é importantíssimo você entender a hierarquia, onde ficam os quartéis e compreender o máximo possível o modus operandi dos militares? Porque lá chegando, você vai ter que falar com um oficial, com um tenente, um capitão, um major, que é o encarregado do inquérito, que vai dar a prisão, vai dar a voz de prisão em flagrante delito para aquele civil que praticou um crime militar contra as Forças Armadas. Olha que loucura. Olha que coisa exótica, não é? Tenho certeza que você, advogada, doutora Alana, doutora Jéssica, doutora Alessandra, inclusive não sei se a doutora Alessandra apareceu por aí, vocês têm a oportunidade de, como advogada, se deslocar até o quartel do Exército e lá serem recebidas como advogadas e atuar em um caso de flagrante delito contra um civil que praticou um crime em desfavor das Forças Armadas. Situação diferente é do civil que pratica um crime contra a polícia e contra o bombeiro. Tudo bem? Qual que é o fundamento disso? O fundamento disso está na própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela vai dizer que, no caso das Forças Armadas, a Justiça Militar da União processa e julga os crimes militares definidos em lei. Essa é a expressão, os crimes militares definidos em lei. Ora,
Se a Justiça Militar da União processa e julga os crimes militares, e já sabemos que civil pode praticar crime militar, então a Justiça Militar da União processa e julga civis que praticam crimes militares. E o que vai falar o artigo 125 da Constituição Federal que rege a Justiça Militar dos Estados? Ela vai dizer o seguinte: cabe à JME, Justiça Militar do Estado, processar e julgar os militares dos estados que praticam crimes militares. Veja só, a Constituição Federal inseriu na competência da Justiça Militar do Estado a expressão militar do Estado. Portanto, por uma questão constitucional, a Justiça Militar do Estado, a JME, julga apenas o policial militar e o bombeiro militar que praticam crimes militares. Tudo bem, gente? Essa parte ela não é tão simples assim. Até o final do curso você já vai estar craque nisso, mas eu acredito que nesse momento você tem um pouco de dificuldade. Então, se tiver dúvidas, se não entendeu, pergunta agora que eu retomo essa parte, tá?